Nós vamos começar. Todo mundo tá ouvindo legal, tranquilo? Sim? Beleza, então, tá? Só um minutinho. Bom, eu coloquei intestinos, gente, porque não dá para desvincular um com o outro, né? Na última vez, nós trabalhamos intestino delgado, então a gente viu, né, a importância dele, né? E hoje nós vamos trabalhar o grosso, daí eu vou trabalhar meio concomitante, os dois. Tira essa faixa. Opa, desculpa. O intestino, né, ele é dividido em duas partes, como nós vimos, né? O intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, ele mede em torno de 6 a 8 metros, né? Um diâmetro em torno de 4, depende da literatura que tu pega. Alguns falam 6, outros pegam, né, de comprimento, né? 7, outros 8, e de diâmetro a mesma coisa. Ele pode variar, tá? A princípio é 4 centímetros de diâmetro, beleza? Então, qual é a função do intestino delgado? Tá? Então, quando nós falamos em intestino delgado, nós temos que ter presente que é a parte do nosso, é o órgão que mais vai fazer digestão e que mais vai fazer absorção, certo? Embora, lembrando que ele se divide em 3 partes, né? Duodeno, jejuno e ilho. Tá? Então, a principal digestão vai ser no duodeno. Tá? Aí vai fazer o quê? Ele vai fazer a digestão e ele vai fazer a absorção dos nutrientes, do que ele quebrou, do que ele teve que pegar as enzimas produzidas pelo pâncreas e pelo fígado, que no último encontro, seu Milton, a gente conversou, né, da importância, então, de ter um fígado saudável e um pâncreas saudável. Não é à toa que nós estamos fazendo esse detox orgânico que a empresa está incentivando, né? Porque nós temos que ter esses 2 órgãos, tá, funcionando, porque sem eles nós não temos digestão. A maior parte da digestão, ela vai acontecer então no intestino, ali no duodeno, que é a parte inicial do intestino, em torno de 25 centímetros, tá? Depois, no decorrer, nós temos o jejum e temos o ilho, que aí nós vamos ter a absorção de quê? Tá? De vitaminas, de minerais, tá? No decorrer. Então, intestino delgado. Tá? O intestino grosso, ele vai medir em torno de 1,5 metro a 2 metros. Ok? Tá? De comprimento. E de diâmetro, ele vai ter em torno de 6 a 7 centímetros de diâmetro. Tá? A função do intestino grosso, gente, é apenas absorver água, tá? E principalmente ali no seco, na parte inicial do intestino grosso, ok? Bom, além disso, os intestinos, tá? Também eles vão permitir o quê? A eliminação de toxinas, tá? Ou outros produtos, tá? Que não vão ser absorvidos, tá? Pelo intestino, nem o grosso e nem o delgado. Então, o que não for absorvido também vai ser eliminado, tá? Geralmente, a grande parte, através das fezes. Claro que algumas partes das toxinas podem ir pela urina e pode ser pela nossa pele, tá? Mas a grande parte, então, ela é eliminada pelas fezes, ok? Agora não vai aqui. Ali. Não tem. Só um minutinho. Deu. Bom, a importância, então, dos intestinos, né? É fazer a digestão, tá? Absorver e armazenar os nutrientes e água, como a gente viu, tá? E além de possuir uma enorme, tá, importância para a imunidade, certo? Então, aproximadamente 60% das células que protegem o nosso organismo estão onde? Estão no intestino, tá? Certo? E outra coisa assim, bastante impactante, bastante impressionante, quando a gente estuda intestino, vejam bem que esse órgão, ele conta com mais de 500 espécies de bactérias, tá? Além de 100 trilhões de micro-organismos. Então, veja que é um órgão que habita, que vai ter uma relação ali de simbiose, né? Muito importante para o funcionamento
tanto do intestino como do nosso organismo como no todo. Tá? Então, quando nós temos um desequilíbrio desses micro-organismos, tá? Uma relação entre esses micro-organismos nocivos e os benéficos, tá? Quando ocorre um desequilíbrio, nós vamos ter, tá, um problema intestinal, nós vamos ter um comprometimento. Muitas vezes a gente acha que um desequilíbrio desse é ruim. Muitas vezes o organismo, né, a resposta, por exemplo, de você ter uma diarreia, ela é importante porque ele está te dizendo que há um desequilíbrio. Tá? Então, nem sempre o que acontece no intestino, a gente acha que é ruim. Uma diarreia, muitas vezes, é bom. Ele tá indicando que aconteceu alguma coisa, que a gente comeu alguma coisa, que a gente bebeu algo que houve uma alteração nessa relação de micro-organismos benéficos e maléficos. Tá? Muito bem. Quando prejudicamos a saúde do nosso intestino, gente? Quando? Tá? Então, aqui é importante a gente ter presente. Tá? É uma questão que a grande maioria das pessoas sabem, entendem, compreendem e até tentam não fazer isso, ou quanto menos fizer, melhor, né? Primeiro, beber, né, tomar líquido junto com as refeições. É uma coisa que acaba prejudicando, interferindo no processo de digestão, no processo de absorção dos nutrientes. Tá? Outra questão, ter uma mastigação incorreta. Isso quer dizer o quê? A relação que eu tenho com o alimento que eu estou ingerindo. Certo? Esse alimento, ele tem uma energia, esse alimento, ele tem, né? Ele vai propiciar uma relação entre quem está consumindo e ele. Muitas vezes, né, o mastigar não é só benéfico para uma questão de digestão, mas uma questão energética também, tá? Então, a mastigação e a relação que eu tenho com os alimentos na hora de comê-los, eu tenho que levar muito em conta isso, tá? Porque tem que ser um momento de concentração, um momento de interação com esse alimento que eu vou ingerir, tá? Outra questão é fazer uso constante de anti-inflamatórios e antibióticos, tá? É uma outra relação muito complexa. Então, quando muitas vezes, eu vou tomar só um anti-inflamatório, tá? Mas se eu tomar isso rotineiramente, né, eu não vou estar só destruindo o meu intestino ou prejudicando ele, mas eu estou prejudicando outros órgãos. Que aí vem o estômago, aí vem o pâncreas, aí vem o fígado, aí vem o rim, tá? Então não é só isso, mas para o intestino, uma constante absorção, um constante consumo de anti-inflamatórios e antibióticos, tá? Nos leva a prejudicar a saúde do nosso intestino, certo? Além disso, o que nós vamos ter, tá? Quando nós temos o intestino não funcionando direito, tá? Prisão de ventre é uma das principais causas, estufamento, tá? E sem falar de coisas mais agravantes daí que nós começamos com outras doenças que seriam a questão da síndrome do intestino irritável, tá? Hemorroidas, estreitamento do intestino, apêndice, doença de Crohn, tá? Câncer mais grave, o câncer, tá? Divertículo e pólipos. Tá? Sobre esses dois, gente, o divertículo e o pólipo, então, o seu Milton, na última live que eu me lembro, ele explicou direitinho o que é. Então, hoje eu trouxe aqui uma imagem até para a gente ver. Tá? São bolsas que vão se formando no decorrer do intestino, aonde você tem, tá? Depósitos, né? de bolo fecal, tá? Certo? Ou de alimentos muitas vezes não digeridos. E isso acaba provocando inflamações, infecções e assim por diante, que depois o seu Milton vai trabalhar um pouco melhor e também trabalhar como se prevenir, né? E o pólipo aqui, ó, se tu ver aqui, parece a nossa uva, né? Aqui na boca, no término do céu da boca, né? Mas isso aqui é uma foto lá do intestino, ó. Pode ver que aqui você tem
o seco ali, o fundo do intestino, né? A luz do intestino. E aqui você tem um pólipo, tá? Que também o Silvio explicou na última live, né? E que é importante nós termos presente, tá? E aí uma questão que as pessoas que estão fazendo o PDO, tá? Ele ajuda bastante, principalmente com o pólipo, tá? Beleza? Vamos lá então. O intestino, o intestino, gente, ele é o nosso segundo cérebro, tá? Certo? Então, o que ele faz? Além de armazenar nutrientes, armazenar água, né? Ele atua como nosso sistema imunológico, ok? Esses três fatores já fazem do intestino um dos principais órgãos do nosso corpo, ok? Mas o bom funcionamento dele, tá? Também está associado às emoções, tá? As emoções. Por isso que o nosso, que se chama e se diz e se estuda muito, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, onde ele vai produzir neurotransmissores, tá? Para que ocorra a sinapse, as passagens dos estímulos nervosos, ok? Tá? Como o emocional, então, ele age sobre a saúde do intestino, tá? Se o intestino controla as emoções, o estado mental, né? E as nossas preferências alimentares. Então, veja bem, tá? A saúde, a forma como eu tenho tratado esse órgão, tá? Vai me dizer se eu vou ter um cérebro, né? Bem cuidado ou não. Porque muitas vezes a gente acha que está só na cabeça, mas não. Tá? Então, o intestino ele vai me dizer, tá? Se o meu cérebro ele vai estar um bem-estar ou não. Se ele vai estar tá? Agindo de uma forma correta ou não. Ok? Então, muitas vezes, acontece coisas, a gente não consegue dormir, a gente não consegue, a gente fica irritado, mal-humorado e assim por diante, tá? Muitas vezes não tem nada a ver com a nossa cabeça, mas tem a ver com o nosso segundo cérebro. Tá? E muito mais outras coisas que a gente não vai fazer aqui para não prolongar. Tá? Por exemplo, o frio da barriga durante o medo, aquele enjoo que a gente sente muitas vezes ao se assustar, né? Aquela sensação do estômago, tipo borboleta, tá? Então, o que acontece? São sintomas que o nosso intestino está nos passando, nos avisando, tá? Que nada mais, nada menos são o quê? Os transmissores do intestino e do cérebro que estão agindo aí, tá? Então, veja bem, não é só o cérebro. Quando nós falarmos de neurotransmissores, tá? Não é só no cérebro, mas também no intestino, tá? Então, veja bem, gente, o intestino é um sistema nervoso, tá? Que ele possui 100 milhões de neurônios. 100 milhões de neurônios, tá? E aí vem uma questão interessante que eu ouvi um médico falando, que hoje até o pessoal não se preocupa muito pela quantidade de neurônios que tem, mas sim pela qualidade dos neurônios. Tá entendendo? Então, veja bem, no momento que eu não tenho um cuidado no meu intestino, tá? Não adianta eu ter 100 milhões de neurônios. Eles estão numa qualidade ruim e isso vai fazer com que o meu organismo não funcione direito, que o meu cérebro não funcione direito, que as minhas emoções, tudo relacionado ao sistema nervoso, tá? Ao emocional, ao psíquico e assim por diante, não vai funcionar direito. Ok? Bom, o intestino, ele produz e armazena, olha só, 98% de neurotransmissores, responsável pelo bem humor e pela memória, tá? Pela nossa memória. Então, veja bem, o que é um neurotransmissor? Né? Eu falei neurotransmissor, mas não expliquei. Neurotransmissor é o quê? Tá? Substâncias químicas chamado serotonina, melatonina,
adrenalina, noradrenalina, cortisol. Então, são substâncias químicas que vão participar, tá, do estado, do bem-estar das células nervosas, que compõem o nosso sistema nervoso. Tá? E veja bem, esse órgão, o intestino, ainda ele fabrica mais de 30 neurotransmissores. Tá? Então, veja bem, gente, é uma coisa que chama atenção, sim, quando a gente fala de intestino, né? Eu não diria que é o principal órgão, mas ele tem que ter um carinho extremamente importante. Que sem eu estar bem com ele, eu vou ter problemas sérios de saúde. Tá? A serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor, né? O que ela processa e transmite informações, estímulos sensoriais por intermédios dos neurônios, que a gente falou. Tá? A serotonina, a melatonina, a noradrenalina. Tá? Veja bem, quando há uma queda no nível da serotonina, por exemplo, o que acontece? Tá? Eu estou comprometendo a saúde física, mental e as emoções do meu organismo. Eu estou comprometendo. Então, quando o meu organismo não funciona direito, eu estou botando em risco a minha saúde física, mental e emocional. Tá? E aí, gente, a conexão entre intestino e cérebro comprova a relação entre doenças intestinais com emoções. Se tu pegar, por exemplo, colite, retocolite, tá? Se você não tratar as emoções, você não vai ter resultados muito bons. Você vai ter apenas resultados paliativos, mas não vai ter um resultado eficaz. Tá? Segundo a Universidade de Boston, Estados Unidos, gente, ela coloca o seguinte: 90% dos portadores de doença da síndrome do intestino irritável apresentam problemas emocionais. Teve um médico que fez, aqui de Chapecó, que ele fez uma especialização em intestino, né, em prócto, na Inglaterra. E ele falou que na Inglaterra, nos hospitais da Inglaterra, quando vem um doente, tá? Quando vem um paciente, desculpa, com problemas de intestino irritável, ele não vai no prócto, ele vai para um psiquiatra ou psicólogo. Tu tá entendendo? Por quê? Porque para eles e para nós está claro que a síndrome do intestino irritável ela está ligada com as emoções da pessoa. Então nós temos que tratar. Tá? E muitas vezes se começa pelo intestino. Tá? As mulheres são as mais atingidas pela pesquisa que eu andei olhando, tá? Pelas doenças intestinais. Muitas vezes, tá? Elas são muito resistentes, elas escondem essas queixas muitas vezes. Elas não falam, tá? Muitas vezes por timidez, por vergonha e assim por diante. Tá? E olha só que dado interessante. Estima-se que 75% dos brasileiros e brasileiras, mais as brasileiras nesse caso, tá? 75% das mulheres não mencionam o mau funcionamento do intestino. As mulheres escondem esse problema, tá? Porque tem que tomar pílula, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tá? Porque, então, o que acontece? 75% das mulheres do Brasil, tá? Elas têm um mau funcionamento do seu intestino. Tá? Preocupante esse dado. Quando eu li 2, 3 vezes para tentar entender o que passa na cabeça das mulheres. Né? E uma delas, geralmente, é a vergonha, é toda a carga que elas carregam, que elas têm. Tá? Certo? Agora, veja bem, o que nós temos que evitar, então, para ter o intestino saudável? Álcool. Tá? Não está clara a relação que o álcool ele vai desencadear, ele vai estimular um tumor, um câncer. Tá? Entretanto, se sabe que 3 latas de cerveja, ou 3 taças de vinho, ou 3 doses de uísque diariamente, tá?
vai potencializar, tá? A desencadear esse tumor naquelas pessoas que têm um histórico familiar, que têm uma idade avançada, que é muito sedentário e, principalmente, quem tem maus hábitos alimentares. Tá? O sobrepeso, gente, é uma outra preocupação, tá? Que a gente deve evitar. No caso, a gordura abdominal, né? A obesidade mais abdominal aqui, entende? Ela aumenta o risco de câncer, tá? Principalmente de cólon e reto. Tá? Não é à toa que o Brasil é campeão nesse tipo de câncer de cólon, tá? Principalmente sigmoide e reto, tá? Segundo a pesquisa aqui, publicada de um jornal americano, né? Ele coloca o quê? Eles avaliaram eles avaliaram 120 mil homens entre a idade de 55 e 69 anos. Tá? Todos eles com sobrepeso ou com início de obesidade. Tá? No final da pesquisa, o que eles concluíram? Que 25% dos participantes apresentaram, né, tiveram maior propensão a câncer coloretal. Tá? Quem possuía uma circunferência abdominal maior que 63% tiveram mais chance desse tumor. Então, assim, ó, é preocupante a questão do sobrepeso. Tá? Consumo de carne vermelha. O excesso, tá, gente? Aqui a gente fala em excesso. Veja bem, uma taça de vinho, saudável. 3 taças já é prejudicial. Entende? Um bife, uma carne, né, em moderada, é bom. O excesso, ele é prejudicial. Tá? Além da carne vermelha ser prejudicial, nós temos aqui problemas graves que são os enlatados, os embutidos e os defumados. Tá? Sem falar a questão de bactérias nos enlatados, por exemplo, tá? Sem falar dos embutidos e defumados, a questão do excesso de conservante, de sais, né? Faz com que o organismo, né, altere o seu metabolismo, os seus produtos, entendem? E aí acaba modificando, ao alterar o metabolismo, tá? Ao alterar e gerar com esse metabolismo resíduos metabólicos, esses resíduos vão alterar, tá? Vão modificar as células do intestino grosso. E aí, obviamente, abre as portas para, né, ter problema de intestino seríssimo, tá? Certo? Então, aqui a gente coloca aqui, né, que é pessoa no grupo de risco, como que a gente fala ali, obeso, sedentário, eles deviam consumir 200 gramas de carne vermelha a cada 7 dias, tá? Ou no máximo 2 vezes por semana, certo? Sem falar, então, dos enlatados, embutidos e defumados, tá? Outra questão, gente, é o fumo. Tá? Tabagista apresenta 18% mais chance de desenvolver câncer no intestino. Isso quer dizer o quê? Que as toxinas do cigarro promovem alterações genéticas em todo o corpo. Tá? Situação que propicia o quê? Surgimento de tumores, tá? Cancerígenos em várias regiões do nosso corpo. Tá? Pulmão, boca, faringe, esôfago ali, né? A questão do intestino e assim por diante. Tá? Agora, veja bem, o que então eu vou incorporar, o que eu devo consumir na minha dieta? Tá? Então, vamos lá. Produtos funcionais. A regulamentação dos produtos funcionais, gente, começou a se discutir, a regulamentar, tá? No Brasil foi em 1999. Então, além de nutrir, os produtos funcionais têm substâncias que melhoram a saúde
e diminui a incidência de doenças, certo? Contudo, eles não vão substituir, melhor dizendo, né, as frutas, legumes, verduras, tá? Beleza? Então, os benefícios dos produtos funcionais dependem de hábitos saudáveis, tá? Então, esses alimentos funcionais, eles melhoram a saúde do nosso intestino. Então, nós temos que ter presente isso. Eles vão melhorar, tá? De que forma? Combatendo radicais livres, tá? Dificulta o armazenamento de gorduras, certo? Pessoas com prisão de ventre, com colesterol alto e muitas vezes estressadas, elas são um público um público-alvo, tá? E um público muito fácil de ter esses problemas, tá? Beleza? Muito bem. Tá? Então, alguns exemplos de alimentos funcionais que seria importante para nós consumir. Fibras, né? Fibras, então. Grãos integrais, frutas, legumes, verduras, tá? O que ele faz esses alimentos? Eles vão aumentar o bolo fecal, tá? Com isso, você vai fazer o quê? Com que o teu intestino funcione bem. E, além disso, as fibras, elas vão reduzir o tempo de contato da mucosa com as toxinas, e além de dificultar também a absorção muitas vezes. Agora, neste caso aqui, nós temos que ter presente o seguinte: o consumo de água tem que estar muito presente nessa questão aqui, tá? Porque se eu não ingerir água, a fibra, muitas vezes, ela pode ressecamento do bolo fecal, ou muitas vezes a musculatura do intestino ela não consegue em função da dureza desse bolo fecal, tá? Então, os alimentos indicados para isso seriam o quê? Pão integral, linhaça, quinoa, né, chia, ameixa, mamão, kiwi, né, o kiwi, tanto faz, amora, figo, tá? Alface com um certo controle, segundo o seu Milton ali, já vejo que ele está se coçando ali, rúcula, agrião e assim por diante, tá? Um outro tipo de alimento, gente, são os pró e os pré-bióticos, tá? Os probióticos, bactérias que impedem o crescimento dos micro-organismos prejudiciais, os maléficos, tá? Promove o quê? A produção de células de defesa. Os pré-bióticos, tá? Eles são substâncias que vão fornecer o alimento à flora intestinal, que depois o seu Milton aí vai falar sobre o produto que nós temos aí, tá? Outros exemplos, gente, são os fitoesteróis, né? Que são os iogurtes. Eles vão diminuir a absorção de gorduras, tá? O beta-glucana, aveia e cevada, tá? Vai reduzir o quê? A absorção do colesterol. Um tipo de gomas, né? O mantiol, o xilitol, o sorbitol, que são gomas de mascar que não tem açúcar, tá? O que eles fazem? Destroem os ácidos que estragam os dentes. Porém, a goma não substitui a escovação. É bom lembrar disso, né? Tá? Licopeno, luteína, zeaxantina, então são suplementos em pílula, né? Esses antioxidantes removem substâncias que envelhecem as células, tá? E, obviamente, exercícios físicos, né, gente? Exercícios físicos, tá? 30 minutos, já é comprovado que fazendo alguma atividade física acima de 30 minutos, tá? Diminui 24% a possibilidade de ter câncer no intestino, ok? Foi rápido, para não tomar muito tempo de vocês, poucas imagens. Se alguém tem alguma dúvida, me coloca à disposição.